Sou Saulo Rodrigues, VP de Criação da RJ São Paulo. A oportunidade que eu tive esse ano de fazer parte do júri, principalmente do Digital Craft, para mim foi muito importante para entender uma diversidade de pensamentos sobre o assunto. O que eu mais gostei desse ano era a diversidade que tinha na sala, então não eram só criativos, a gente tinha empresas de tecnologia, a gente tinha cliente, a gente tinha pessoas que cuidam da parte de management dos escritórios, então era muito diverso e foi uma experiência muito rica para mim, e até mesmo olhar o que está faltando no Brasil e o que a gente pode investir mais no Brasil quando a gente está falando de Digital Craft. Então foi bom ver tendências mundiais e como isso pode impactar o mercado brasileiro e como isso pode ajudar o mercado brasileiro, inspirando, vendo referência, vendo o que as pessoas estão fazendo, tanto no uso de AI como no uso de VR, AR, Mixed Reality. Então isso para mim foi muito importante, foi uma experiência que eu gostaria de fazer outras 10, 15, 20 vezes. Bom, a decisão do Grand Prix para a gente, quando a gente está falando de Grand Prix, a gente está falando de uma excelência muito grande, uma expectativa muito grande por excelência. Então, existiam inúmeros trabalhos que era perfeito no craft da história, outros que a implementação era muito bem feita, outras a utilização do meio era muito precisa. Mas quando a gente está falando de Grand Prix, a gente precisa olhar a conexão entre essas três coisas. Esse é um primeiro ponto, né, entre a história, o meio que ela está aplicada e a implementação dela. Mas a gente também precisa olhar e não enxergar a tecnologia, principalmente quando a gente está falando de Digital Craft. A gente precisa enxergar a emoção, a gente precisa enxergar a história, a gente precisa se conectar com a ideia de alguma forma muito maior. E o trabalho que a gente escolheu, ele foi escolhido porque era o craft elevando a emoção, era o craft elevando o sentimento e fazendo você esquecer que aquilo é um headset na sua cabeça, fazendo você esquecer que você estava usando tecnologia, né? E colocava você, principalmente para quem é fã de música ou para quem é fã até mesmo do próprio artista, era uma oportunidade de você viver música de um jeito que você não poderia se não fosse através do VR, né? Então, e esse foi um exemplo onde ele trouxe alma para a tecnologia, né? Era uma tecnologia que você podia pegar a alma dela. Ela teve um craft muito bem feito, ela teve um uso do meio muito bem feito e ela teve ao mesmo tempo uma implementação impecável. Então, por isso que a gente escolheu essa ideia como Grand Prix. Bom, a gente teve uma boa representação criativa, eu diria, dentro da categoria. Não em quantidade, eu esperava ver muito mais peça do Brasil, principalmente numa categoria que é tão importante hoje para o mercado, é tão importante para os nossos clientes. Então, eu acho que a gente não teve uma quantidade muito grande de inscrição, mas as inscrições que a gente teve, elas eram de muita qualidade. Todas elas usavam criatividade de uma forma nova, usavam tecnologia de uma forma nova. E a gente teve algumas peças que foram bastante elogiadas e foram unânimes, né? Rick Brasil foi uma unanimidade dentro da sala dos jurados. The Cancela era um serviço que as pessoas falavam. O próprio Next foi um dos trabalhos elogiados também pelo grupo. Então eu acho que a gente foi bem representado, não em quantidade, mas criativamente falando, eu acho que a gente foi bem representado. Acho que existe uma tendência que ela é simplesmente tecnológica, então existe uma tendência das pessoas usarem cada vez mais AI, usar cada vez mais VR, mas a tendência para mim foi muito, pelo menos a tendência entre as peças que a gente achou mais interessante, vou colocar assim, de fato usando a tecnologia para trazer emoção. E eu gostei de ver também a gente voltando a olhar para o craft de uma forma muito importante, né? A gente está num mercado que, talvez pelo tempo das coisas, a velocidade, muitas vezes a gente deixa o craft para a última coisa a ser pensada, a gente deixa o craft para o momento final, ou a gente não se importa tanto com o craft como a gente deveria, muitas vezes. E para mim ficou uma mensagem que, quando você tem tempo, quando você olha para o craft de uma forma criteriosa e dá tempo para isso acontecer, a gente consegue enxergar a emoção, a gente consegue elevar as ideias, elevar a tecnologia. Então, para mim, foi muito bom ver essa tendência, onde as empresas, de fato, estão olhando para o craft e gastando tempo e fazendo isso da forma que realmente merece, né? E também
trabalhos onde a gente não vê mais a tecnologia. Então, até mesmo como AI, RIC Brasil, mais que é uma ideia super tecnológica, você acaba não prestando atenção nisso, você está prestando muito mais atenção na história que está à frente do que está acontecendo atrás. Aeronauts, a mesma coisa, o nosso Grand Prix, onde o que você enxerga é a emoção que está dentro do vídeo e não a tecnologia que está por trás. Então essa é a tendência que a gente acabou vendo, assim, usar meios diferentes de tecnologia, meios diferentes para a gente explorar novas formas, mas sempre trazendo para um lado emocional, entregando uma alma para a tecnologia de fato.